Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão, último antes das eleições de domingo. E, logicamente, nós vamos falar sobre esse assunto. Antes de eu entrar nele, quero que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seus comentários e rapidamente chame seus amigos para participar, porque vai ser um papo muito interessante aqui. Olá, Daniela, tudo bem? Tudo bom, Diogo? Felizmente, muito bem. E já sei que não vamos falar de eleições. O que vamos falar de eleições? Pesquisa, né, Diogo? Saiu a última pesquisa do Datafolha ontem e deu uma diminuída aí nessa diferença que estava antes, né? O Nunes apareceu com 49%, na anterior ele estava com 51% e o Boulos com 35%, na anterior ele estava com 33%. Em branco, nulo ou nenhum, apareceu 14% e na anterior eram 10%. Então, a gente tem cresceu o número de indecisos aí. E não sabe, 2%. Não só indecisos, porque branco e nulo, muitas vezes, não é o indeciso. Não é o indeciso, né? É o duplamente insatisfeito. Na verdade, eu que falei errado. Perdão, Diogo. É branco, nulo e nenhum. Branco, nulo e nenhum. Daí cresceu de 10 para 14%. E o não sabe, aí sim, eram 2% e continuou no 2%. E você, quer participar da pesquisa? Deixa aqui quem você vai votar. Quem você acha que vai ganhar? Deixa a sua opinião nas porcentagens também. E é importante a gente lembrar o seguinte, esse 49 e 35 vai aparecer diferente no final das urnas, mesmo que o resultado seja exatamente esse, eu quero dizer. Por quê? Aqui é sem considerar os votos brancos e nulos, considerando como se eles valessem. Mas o tribunal já adotou algumas eleições, uma coisa que a mim não agrada, que é os votos nulos e brancos não entram na conta. É como se eles não existissem. Ou seja, se um dia acontecer de ter 60%, 80%, 90% de votos nulos e brancos, é como se as pessoas não tivessem votado e aqueles 5, 10, 20% de votos válidos é que vão valer. Então a gente poderá ver um dia, em hipótese, eu estou falando, logicamente, apenas 20% das pessoas votando em candidato, 80% votando contra o candidato, e a gente vendo que um deles ganhou por 60% dos votos, por exemplo. É por isso que muitas pessoas dizem que, na verdade, a democracia é o sistema de governo da minoria. Porque se você pegar os que perderam, os que não votaram, que votaram em branco e tudo mais, são muito mais votos do que geralmente a pessoa que foi eleita. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma, tem toda a razão. É isso mesmo. Então, número, claro, até tem uma diferença, porque, de novo, pesquisa não é o que vai acontecer. É sim aquilo que se fotografou na véspera, aqui no caso, na terça, quarta, até quinta de manhã. Então, a gente não tem a exatidão do que vai acontecer, mas uma percepção muito clara. Por quê que a gente tem muito clara nesse caso? Vamos falar do Boulos, que muita gente fala, mas ele está começando a crescer, porque ele está chegando perto do Nunes, ou o Nunes caindo ou não, eles estão se aproximando. Estão se aproximando. O Nunes caiu, só que o Boulos caiu também. Caiu menos, mas também caiu na última semana. Por quê? Eles perderam votos para o nulo e branco, para gente que não vai votar. Então não é que um perdeu voto para o outro. As pessoas estão muito definidas em quem não vão votar. E aí que elas decidiram em quem vão votar e dificilmente vão mudar. Vamos ver um exemplo aqui. Boulos tem 55% de rejeição. O Nunes tem 37%. Se você pegar os votos que o Boulos tem possíveis, os 35%, mais os 13 votos que as pessoas disseram que poderão mudar de votos, que estão dizendo não vou votar, mas dizem assim, ou melhor, que as pessoas disseram que vão votar no Nunes, mas poderão mudar o seu voto. Ou seja, vou votar no Nunes, mas poderei votar no Boulos, ou até nulo também. É isso que as pessoas estão dizendo. Digamos que todas elas votem no Boulos. Aí os 35 dele vão para 48. Encosta no Nunes. Certo? Então aí se o Nunes cair um pouquinho, ele pode ganhar. Mas nunca acontece de todos aqueles que dizem que podem mudar o voto, mudarem exatamente para o outro candidato. E aí que a gente cai de novo naquela coisa. O Nunes tem 55% de rejeição. Se todos votassem, que dizem que podem mudar o voto do Nunes, votassem no Boulos,
teriam que invadir até os 55% de rejeição do Boulos. E aí a coisa fica muito difícil de acontecer. Então, eu acho que pode aproximar um pouco a diferença até domingo, pode. A minha percepção, pelo que eu acompanhei dessas eleições, pelo que a gente está sentindo da coisa, é que vai ser ao contrário, é que vai ampliar um pouquinho essa diferença. Só o que está muito difícil da gente entender é a quantidade de votos nulos e brancos, que não vão ter valor, como eu já disse no começo, infelizmente, mas, pelo menos para a nossa compreensão do humor do eleitorado, teria um valor muito grande. Essa é a grande incógnita, né? Porque na última eleição foram 2,5 milhões de votos nulo branco, né? Uhum. E agora, sem o Marçal, que tem muitos eleitores que dizem que vão votar em branco e nulo, que não querem nenhum, esse número tende a ser maior. Tende a ser maior. E outra coisa, a cada eleição o eleitor está se convencendo um pouco mais também, Daniela, que o voto não é tão obrigatório assim. Ele é obrigatório por lei, etc., mas a pessoa sabe que a tal da multa é tão pequena e ela não cresce, não aumenta de valor, e é tão simples de resolver o fato de não ter votado, que algumas pessoas falam, quer saber de uma coisa? Eu não vou me deslocar daqui para votar. Numa eleição como essa, de desinteresse, onde as pessoas estão dizendo também, a gigantesca maioria não está votando num porque quer ou no outro porque quer. A gigantesca maioria. E sim está votando num porque não quer o outro de jeito nenhum. E aí que eu insisto. Nesse caso, a rejeição pesa muito, por isso que o Boulos só vai ultrapassar o Nunes se acontecer um terremoto, uma coisa assim inimaginável que venha de hoje até as eleições, o que é muitíssimo difícil de acontecer, tá certo? E mesmo se acontecer, depende da resposta do prefeito ainda. E depende exatamente, depende sabe, que tipo de terremoto e que tipo de reação o prefeito teria e o próprio Boulos teria também para conseguir catalisar tudo isso. Então, eu acho que está muito, muito sedimentado. Isso pode até aumentar um pouco a abstenção. Porque a gente fala, já não gosto muito nem de um nem de outro, já não estou com muita vontade, aí é votar só para votar contra. E já está decidido, então não vou votar mesmo. Mas eu acho que isso vai poder acontecer com candidatos dos dois lados. E para encerrar, vale dizer uma coisa interessante. O Boulos fala que o negócio dele é cuidar dos mais pobres, etc. Todo o discurso é para lá, né? Mas a gente vê que os votos dele são principalmente nas regiões centrais das cidades, aonde as pessoas parece que absorvem e gostam de ouvir o discurso que é feito para os outros, que a maioria dessas pessoas praticamente não conhece, não sabe como vive. É aquela coisa, estou voltando para te ajudar. Exatamente. Não, talvez não seja o melhor para mim, mas estou fazendo por você. Tipo assim, eu sei o que é bom para os outros muito melhor do que para mim mesmo, então eu abro mão da minha escolha de voto para votar pelos outros. Só que as pessoas mais pobres estão votando muito mais no Ricardo Nunes. Aonde Boulos diminui a diferença é justamente nos bairros mais ricos. Ou seja, essas pessoas que estão dizendo, olha, eu vou votar no Boulos para ajudar os necessitados, não perceberam que os necessitados estão dizendo, nós não queremos o Boulos. Não são todos, mas tem mais necessitados dizendo, nós não queremos o Boulos. Então você veja as incoerências que tem no sistema eleitoral, mas enfim, cada um tem que votar de acordo com a sua consciência. Então que eu sempre fui, não perdi uma eleição até hoje, vou votar, mesmo quando eu vou desanimado, vou votar. Mesmo se eu fosse votar nulo, eu iria participar, porque eu acho que está incorporado em mim isso aí. Espero que você vá e que vá convicto de fazer o melhor voto possível. E você vai votar domingo? Com certeza. Ótimo. Também não perco, Diogo. Ótimo. Então só falta agora você dizer qual vai ser seu voto, quem vai ganhar e qual vai ser a diferença. E segunda-feira a gente confere. Combinado? Até lá. Ótimo fim de semana e um bom voto. Até lá, Daniela. Até.